que já tenha trabalhado na vida consegue se identificar perfeitamente com isso aqui. E eu gostei muito que ela, no início, utilizou, uma intertextualidade com o poema de Camões, né, "O amor é fogo que arde sem se ver, o ódio é fogo que arde no CLT". Eu achei muito bom o que ela fez aqui. Eu li esse poema antes, né, do evento, e eu cheguei a comentar com ela que eu tinha achado, assim, a ideia dela maravilhosa. Eu acho que ela conseguiu descrever completamente a vida da gente dentro de uma empresa, viu. É, mesmo que eu não tenha tido muita experiência de trabalho assim, eu compartilho um pouco do em todo santo maldito dia, tem alguém pra encher o saco, bom dia ao caralho chefia, e enfia a demanda no rabo. Eu gostei muito desse trecho. Olha, eu gostei, eu não sei dizer qual é a estrofe que eu mais gostei, o verso que eu mais gostei aqui. Eu achei isso aqui uma obra-prima, assim, do proletariado, entende. São todas as palavras que você gostaria de dizer, mas você não pode. Cara, esperamos, esperamos. Eu concordo aqui com o que a Esther falou, que os xingamentos super ajudam na imersão. Eu que não seria eloquente em meio ao fogo infernal da fúria. E Ah, também é, eu concordo com qualquer aqui que é verdade, mas ninguém comentou. Esse texto é o seu Armando versão poema. uma boa, dá pra colocar os 2 lado a lado. Pô, eu também entro em discordância com a Devil. Eu acho que os xingamentos, na verdade, foram muito bem colocados, porque numa revolta dessa, uma coisa que a gente não quer ser é civilizado e muito menos equilibrado. E eu não achei excessivo, na verdade, eu acho que foi muito bem colocado. Só tenho a elogiar, viu. Não, eu achei.
Não, tudo bem, tudo bem. Eu pensava que era uma carta da Verena para o Curse, cara. Estava muito achando muito que fosse. É porque o começo combina muito bem. O começo combina muito bem. Cadê? Ela fala sobre salário. É ferida sem salário que arremende. É a dor que se tolera por cachê. Achei muito que era um pedido de salário para o Curse. Inclusive, eu ia até apoiar de a gente enviar por anexo para o Curse pelo e-mail, viu? Ótima ideia, hein? Olha só, Michael, você falou que achou que esse texto era pro Curse. Alguém aqui falou que o Curse tinha que ter dublado esse poema, e eu ainda respondi falando que não pode, porque ele é o patrão. Aí você vai e fala isso. Eu, Eu eu super espero achei. que não seja. Eu espero que não seja pro Curse. Eu vou enviar para o Curse. Enfim, eu acho que agora, acredito. Alguém tem mais alguma coisa para falar do poema dela? Ah, cara, não me cansa. Essa formatação tá muito linda, velho. Que ódio. Aham. Inclusive, vocês estão marcando a Verena pra esses comentários? É bom marcar ela, viu? Bom, é, já que ninguém, né, não tem mais nenhum comentário, vamos para a pergunta. A arte que expressa o ódio tem alguma função social ou cartática? Na sua opinião, ela precisa ter? Pode colocar a pergunta no chat? Vou colocar. Só um segundo. Thank you very much. Ódio como função social. A arte que expressa o ódio tem alguma função social ou catártica? Ah, tem, né? Como vocês mesmos falaram da Revolução Francesa. É, a Revolução Francesa é um bom exemplo disso. Acho que toda arte militante, se você for pegar ela em sua essência, ela tem essa função social. É utilizar o ódio para causar mudança. Isso acontece na música através do rap, que querendo ou não é um estilo que trabalha muito com essa questão do ódio. Ele redireciona. E além dessas questões desse tipo de expressão, eu não acredito que a arte precisa ter. A arte é sobre sentimentos. O ódio é um deles. Ela justamente pode aparecer com esse sentido. E ele não precisa necessariamente se justificar. Eu acredito que só tem que tomar cuidado para não confundir o limite da arte e o limite do ataque. Porque uma coisa é você criar arte justamente trazendo uma expressão, trazendo uma indignação, utilizando com essa motivação. Outra coisa é você jogar para fora e publicar, tentar ganhar dinheiro em cima do detrimento da imagem de outra pessoa. Querendo ou não, eu critico muito a Taylor Swift por isso, porque ela compõe as suas músicas e a sua poesia musical utilizando da imagem de outra pessoa, criticando a presença de uma outra pessoa e justamente provocando o ódio em massa para outra pessoa. Então, tem que se tomar cuidado com esse tipo de ação. Quando é direcionada a uma pessoa específica, eu sou contrária, pessoalmente falando. Bom, o Stark disse que sim, vide o ódio de classe. O executável disse que no mundo ideal não íamos precisar de ódio para resolver as coisas. Esther disse: pode ter sim. É interessante pegar algo tão instintivo como um sentimento e racionalizar. Explicar ao leitor por que ele surgiu no seu peito. É a tal da conscientização. O Sapo mandou um link, mas não sei do que se trata. O qualquer perguntou se você é hater do Eminem, Devly. Cara, eu não sou Deve é hater de hater de ninguém. qualquer coisa. Eu não sou hater de ninguém, não venha com essas. Mas sim, eu vou criticar quando você pega a sua energia, a sua forma de construção, a sua poesia, ou qualquer ato que você tenha em sentido lírico, somente para denegrir ou ofender a imagem de uma pessoa ou mais de uma. Eu acredito, por exemplo, eu sou super contra
cultura que existe no rap do diss, que é aquelas músicas que são feitas para atacar a imagem de outro. Tipo, qual é o sentido de você fazer isso? Não é justo. Você tá ganhando e monetizando dinheiro com a imagem de outro. É claro que ele tem o direito de processar, e vamos, aí já é questões à parte. Mas ainda assim, você está direcionando a sua arte para algo destrutivo. Você vai pegar fãs seus e incentivá-los a direcionar o ódio. Então, pra mim, não é válido. É diferente, por exemplo, você criar uma música no mesmo sentido, ou uma letra no mesmo sentido, só que sem colocar a mente e a cara de alguma pessoa. Não precisa. Você pode sentir ódio, você pode expressar o seu ódio. O que você não pode é direcionar ataques e ações para outrem. É o que eu vejo, tá? Pessoalmente falando. Porque, é claro, cada um tem sua bússola moral. A minha é desse jeito. O Stark disse também: antes odiar por música do que por status de Discord, pelo menos é arte. E o comentário do Sapa era o seguinte: um problema do ódio é que as pessoas seguem pessoas que propagam ódio contra outras classes superiores, mas sem ver que 99% dessas que estão bem hoje já foram bem pobres um dia, ou vieram de famílias pobres. Um protesto contra um banco ou o governo é uma coisa, um assalto contra fulano que hoje tem um carro bom porque batalhou, porque os pais batalharam e deram um bom futuro pro filho é outra história. Então, acho que nessa questão da classe é muito tênue essa linha. É muito tênue entre o que é conquista sua, o que é conquista da família, o que é conquista porque o Estado acabou te favorecendo. Sorte também, querendo ou não, impacta na vida das pessoas. Então, por conta disso, eu não vou me adentrar muito a esse comentário. Acho que esse comentário social parte para um outro tipo de debate que a gente não vai ter aqui agora, nesse Epopeias específico. O Reiranzinho também falou que sobre ser cartático ele acredita que é evidente. Will comentou: vendo por uma narrativa de classe, a função social é extremamente essencial. Isto é um dos mandamentos da comunicação de esquerda, mas não ódio por ódio, e sim uma conscientização que leva ao ódio. Por outra visão, temos que considerar que esse ódio pode gerar e será usado para pânico moral. Outro ponto é que o artista está nesse papel de esmiuçar e criticar a realidade à sua maneira. Bom, acredito que a gente pode seguir. Sim. Qual a Certo, próxima Devlin? obra? Exatamente. Nós acabamos de ler da Verena, certo? Yes. Então, a próxima obra é sobre iras cotidianas da Esther, dublada pelo Michael. Tem música? Não tem música, né? Não, não tem. Tá bom. Vou começar então. Sobre iras cotidianas. O ódio é privilégio vital. Só estúpido fútil mantém. Inútil se sabe lá em além, onde não se crava golpe letal. Por hoje tu cospes neste teu espelho. Amanhã tamanha feiura queima. Contra lágrimas vil incêndio teima. Tarde demais tu te amaste, pentelho. Outro sonha com queda do inimigo. Eis que afunda o navio em que se vão ambos. Daí suspiram. Dá a mão comigo. Igualdade não é valor de leigo, mas tal paz se esconde naqueles limbos, dos escuros confins de um solo meigo. Reações ao chat. Solo meigo. Temos o DiCaprio tomando uma bebidinha, temos um sapo pensante. Isso é um gato? Eu tô parando pra pensar, isso é um gato agora? É um gato, né? Yes, é um gato. Não sei. Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar. Bom, é um gato tomando uma bebida alcoólica, a Devil pegando fogo, outro gatinho com bebida alcoólica, outro pelúcia com molotov, é isso o nome disso? É. Enfim. E temos o Pooh elegante e um gatinho dançando. Bem-vindo, Neuk. Beleza, guys. Quer Fala, Michael, termina. Não, eu só ia perguntar se tu quer começar comentando. Yes. Vamos lá, então. Primeiro, vamos para os elogios e depois eu vou para as minhas críticas, porque a vida é assim. Primeiros elogios. Elogio inicial. Fazer soneto. Não tem como. É foda, é difícil e merece mérito. Todas as vezes que aparecer um soneto, querendo ou não, eu vou chamar atenção. É importante. Então, segundo ponto muito importante que eu preciso trazer.
é justamente a questão de você ter abordado dentro do seu soneto o clássico. Então você pegou 10 sílabas poéticas e coube certinho. Quem tirar para poder fazer a métrica e quiser se especializar nesse estilo de soneto que a gente fala quando é soneto clássico. 10 sílabas poéticas. Com rimas, inclusive, sentindo o mesmo sentido. A gente começa com A, B, B, A, A, B, B, A. E aí em seguida vai ter as emparelhadas. Então, em cuidado de forma, teve uma lápide bem feita. Além disso, a formatação ela ajuda a fazer a leitura a partir das últimas partes. E esses cuidados com a parte técnica são muito bonitos, mas eu acredito que eles acabam afetando na parte semântica, do significado em si da poesia. Por que eu acredito que nesse caso impacta? Primeiro, esse título da fonte está muito alto, muito grande, pelo menos ao meu ver. Ficou muito distonante. Tipo, é uma diferença de fonte muito grande, fora que é um título longo. Então, por conta disso, ele ter tido essa quebra e um espaçamento no meio me deixou irritada, visualmente falando. Segundo ponto, sobre a questão justamente de você trazer as abordagens. Em a primeira abordagem, você faz uma filosofia do que seria o ódio, pelo que eu entendi. Na segunda, você trata ao ódio por si. No terceiro, a gente traz a vingança, no sentido de que você está buscando trazer o outro também para essa situação. E no último, eu vejo muito a crítica social. É como se você estivesse comentando como a base, e por isso que está dentro do solo, a base do ódio está na sociedade. Então, visualmente falando, tá bonito. Só que essas formas diferentes de citar o ódio, eu não vejo muito nexo e conexão entre elas. Eu sinto como se tivesse tido esse cuidado com a forma para poder ficar bonito, ficar estético, mas parece que é tão generalizado, fala sobre formas tão diferentes de ódio, são mais exemplos do que necessariamente o enraizamento. Até porque isso é uma perspectiva pessoal. Acredito que o ódio ao outro parte de si. Você começa odiando a si, depois você odeia a ação do outro, depois do outro você odeia a sociedade. E a partir daí é que vai se destrinchando as ações que você vai ter em relação ao ódio. Então, por ver essa ordem também diferenciada em uma noção pessoal, e claro, válida a mim, eu acabei sentindo que estava muito mais exemplificado e aberto do que necessariamente numa mesma linha conectada, que eu acho que era para ser a intenção da poesia. Então, esses são os pontos que eu tenho a criticar. Além disso, também, pontuação. A pontuação, no final, ela tem uma vírgula que indica quebra de coisa de parágrafo, não precisava dela. Então, ou você não coloca a vírgula ou pontua o poema todo. E por conta também do terceiro verso do primeiro terceto, também seria interessante ter dado pontuação para toda a poesia, para poder justamente fazer alguma conexão maior entre os três termos que eu vejo sendo abordados no poema. Mas isso é opinião subjetiva. Então, vejo beleza, vejo muito cuidado com métrica, vejo muito cuidado com formatação, vejo o cuidado de você poder trazer um pensamento sobre o que seria o ódio, mas vejo esses problemas de quebra de união entre os temas. Acho que teve tanto cuidado com a métrica que teve pouco cuidado com a semântica. Eu concordo com você em quase tudo, mas eu acho que a formatação da Esther é uma formatação bem. Como é que eu vou falar assim? Eu acho que é uma formatação que realmente te agride, vamos dizer assim. E nesse ponto, eu não sei se foi proposital dela, mas por eu sentir isso, eu acredito que combina com o poema dela, tá? Do jeito que está o título, tudo, a fonte, o fundo, tudo, me remete a isso, tipo, como se te quisesse agredir. E isso tem a ver também com ódio, tem a ver com a ira. Então, eu não vi esse problema. Mas o restante do que você falou sobre tanto a forma quanto a parte do conteúdo e tal, eu concordo com você. Vou ler aqui o comentário do qualquer. Posso ter interpretado mal, mas entendi que o poema é sobre a hipocrisia do ódio, talvez. Achei bacana e o final me remete à ideia de quem vive com ódio vai levar ele até o túmulo. O Rerezinho tinha perguntado aqui no chat se o poema é sobre plantação de ódio, ou algo do tipo. E a Esther respondeu que não é. É sobre o tipo de ódio que não é significativo o suficiente para resistir à ameaça de morte. A figura era para representar a progressão para um enterro. Will comentou: essa formatação me soa estranha, mas dá para fazer um paralelo com algo sendo queimado ou algo horrível. Não gostei da fonte, parece muito arcaica.
Acho que poderia ter mais pontuação. Sobre a semântica, esse é o grande ponto forte. Parece falar da hipocrisia do ódio, mas no sentido de pessoas numa situação social estarem se acabando na porrada, quando na verdade são igualmente surrados. Eu só tenho uma crítica bem levinha em relação à forma, que é em ambos. Ela rima, ela rima foneticamente, mas não na escrita, quando o resto se mantém. Então provavelmente não foi intencional, porque todos os versos estão rimando perfeitamente. Um vital, letal, mantém além, espelho, pentelho, queima, teima, inimigo comigo, leigo, meigo. Mas limbos e ambos, não. Já que é um soneto clássico, a intenção é ser uniforme. Voltei. Se encerraram os comentários? Bom, a Esther está digitando, eu estou esperando ver o que ela vai falar. Tudo bem. Quanto ao questionamento do Reirazinho sobre a questão da rima de ambos e limbos. Então, sonoramente, sim, dá a ideia. Mas, falando necessariamente sobre a escrita, o ambos é diferente de limbos. Então, realmente, não é uma rima exata. Sim, ambos e limbos não necessariamente rimam. Sonoramente, eles têm sonoridade similar. E tecnicamente falando, tecnicamente, bem tecnicamente mesmo. Porque os demais, eles são as rimas que estão mais na cara. Ele literalmente segue. Agora, no restante, principalmente em caso de ambos e limbos, não é uma rima normal. Não é uma rima. É sonoridade. É o uso de outro tipo de figura de linguagem. É por causa da coisa, da sílaba poética que vem antes, entendeu? Sílaba poética. O bos a gente geralmente ignora, é o que vem antes. É essa que a gente considera rima. É daí. Os dois últimos coisas não contam. Stark diz que tá meio robótico. Acho Acho que que tá deve ter normal. sido. Acho que deve ter sido minha voz, mas tudo bem. Ah, achei que ele tava falando sobre o poema. Esther comentou, para ser sincera, esse poema ter dado certo no soneto clássico é puramente acidente. Então eu não entendi a parte que causei. Lamentável, cara, porque foi a parte que Mentira mais que foi ficou acidente. bonita. Acidente definitivamente não foi, dá licença. Que pegou sua Não, cara. acidente? Não, não, só não. Não mesmo. Queria eu escrever assim por Ah. acidente. Não. Ninguém escreve soneto por acidente. Ninguém escreve soneto por acidente. Para, por 2 minutos aí. Eu tava escrevendo soneto aqui, por acaso ficou corretinho. Com 10 sílabas poéticas cada verso. Exatamente. Meu Deus. Não, eu Mas pelo concordo menos com o ela tá primeiro comentário da Devlin, que era sobre o título. Tem um espaçamento muito grande entre sobre iras e cotidianas. É só isso mesmo. Beleza, então passaremos à próxima obra. Vai lá, Ana. Não temos a dinâmica? Deve. Ah, eu posso fazer minhas dinâmicas? Porque fizeram minha dinâmica no meu lugar, eu tô na dúvida. Mas porque Eu você pensei que tu não ia mais tava- comparecer no evento, mas tu tá aqui cumpriu o teu trabalho, beleza. né, meu? Beleza, verdade. Temos um Ai, ponto. olha, Não, temos um ponto, né? Quem sou eu pra questionar? Temos um ponto, temos vários pontos. Adoro temos um reticências. ponto. Lamentável, velho. Lamentável. Mas ele te mandou trabalhar, sabe? Não, para com isso. Ai, cara. Beleza, mas olha só que ironia, eu tô conseguindo finalmente fazer a gravação. E você falou de Dolores Umbridge, não falou, querido Michael? Quem? Você falou da Dolores ou não? Ah, sim, comentei sobre. Você falou da Lydia Bennett? Não sei quem é. Orgulho e Eu Preconceito. sei quem é. Não, então provavelmente Ah. não falou. Ótimo. Pra quem não leu Orgulho e Preconceito, fica o aviso de spoiler. Vai ter spoiler a partir desse momento. Beleza. Orgulho e Preconceito, escrito por Jane Austen, um dos romances mais clássicos. Uma das personagens que é feita para ser odiada é a Lydia Bennet. Mais uma vez. E por que ela é feita para ser odiada? Porque ela representa imaturidade e impulsividade, que vem muito em contraponto do que é a irmã dela. É perdoável, porque
querendo ou não, a gente está na releitura de uma obra que, na nossa época atual, era uma menininha de apenas 16 anos, que fugiu de casa em uma sociedade que era valorizado a questão do casamento. Porém, o problema central da personagem é o egoísmo nas ações dela e a falta de arrependimento, de como os atos dela afetam os familiares dela. Então, isso sempre é muito repetido, principalmente na questão feminina, porque durante esse período histórico, a mulher, querendo ou não, era muito vista como moeda de troca. Então, muito do que acontece das revoltas dessa pequena moça são questionamentos que são levantados naquela época, mas ainda podem ser retrazidos hoje em dia. Será que as nossas ações e a forma que a gente reage em relação aos demais não deveria ser menos voltada para o ego, para nós? Ela fez o casamento, inclusive com um rapaz, que era o pretendente Wickham, mas fugiu de casa. Então, pontos a se pensar. Será que o meu egoísmo vale a pena? Inclusive, o gifzinho que trouxeram aqui da menininha da carinha mais sorridente, que tá bem ao meio, é a Lydia Bennet. Bom, fazendo isso, vambora. Próxima obra. Bom, a próxima obra é Daquilo que Não Cria Raízes, por mim, será dublada pelo Michael. Tem musiquinha? Não tem musiquinha, né? Não, não tem musiquinha. Tudo bem, então, com sua licença, posso começar a ler? Pode? Thank you. Daquilo que não cria raízes. Não sei se você me odeia, mas eu não odeio você. Talvez eu devesse. As coisas seriam mais fáceis assim. Entretanto, a flor do ódio é algo difícil de nascer em mim. Brota raiva, brota mágoa, depois murcham, morrem. Fica apenas a indiferença, um solo estéril em que não germina mais nada. É mais fácil eu me odiar do que odiar alguém. Odeio as escolhas que tomei, as palavras que disse, o que permiti acontecer. Odeio a minha responsabilidade em tudo isso. Mas você eu não odeio. Se eu o odiasse, seria mais fácil. Eternamente mais fácil. Cobriria com esse sentimento toda a culpa e arrependimento e arremessaria em sua direção. Teria a consciência mais leve, um sono mais tranquilo à noite, porque, como diria Sartre, o inferno são os outros. Não consigo ser assim. Não consigo apagar do passado os meus próprios erros e destacar os seus. Não sei como você pensa. Não sei o que sente. Nunca soube. Para mim, você se revelou um enigma, um livro em língua antiga, com páginas rasgadas. Nunca senti que soubesse de verdade quem é você, ou o que fui para a sua história. Não sei se você me odeia. Não sei se você me culpa. Não sei se você sofre. Faz tanto tempo. Mas sei que eu não odeio você. Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2024. Por Ana de Almeida. Fim. Reações ao chat. Cadê? Ah, não tem um coração de roxo mais escuro. Ana, nosso Ryan Gosling, concordo. Como assim? Leia você as reações agora, Devil. Beleza, nós temos uma menina de coraçãozinho, um sapinho triste, um coraçãozinho, uma. No fundo do meu coração, temos literalmente eu, um coraçãozinho roxo, temos um sapinho triste, temos uma pipoquinha. É isso aí, cara. É uma pancada no amor próprio, conforme o Psique já falou. Posso iniciar as resenhas? Tem esse espaço? Deve. Ok, então vamos lá. Pontos que eu preciso citar de negativos, e eu vou falar primeiro os negativos para depois ir para os positivos. Por quê? Porque a Ana tem muitos pontos positivos na obra que ela traz. E o que eu sinto de negativo aqui é a repetição tão forte dos pronomes você e eu. Por que que nesse caso eu sinto que é negativo? Porque você está falando sobre o sentimento abstrato. E quanto mais você pensa numa pessoa, mais que você mais está querendo culpá-la. E aí, na obra em específico, eu sei que é um sentimento próprio da obra, é uma determinação própria, mas que, particularmente, eu não curti. Mas foi pessoal. Então é uma questão mais semântica, não falta vírgula.
Parem com esse erro de falta, amigo. Nesse caso não faltou. Aqui não. As pontuações também, em questão a essa segunda parte da crítica, talvez tenha faltado pontuações de entonação. Porque as pontuações todas que você utilizou aqui, basicamente, são pontuações de pausa. Só tem ponto final, vírgula e reticências. Então, por esse sentimento ser um sentimento de ódio, talvez faltou um pouco de ênfase. Mas faz sentido dentro da semântica que você trouxe. Então, é chatice minha. Puramente chatice minha. Muito mais do que significado de fato na mensagem. Mas, levando em consideração que são duas pessoas e que são dois comentários, acho que justamente faltaria essas questões para poder elevá-las. Mas já é uma obra muito boa. E aí vem os pontos positivos. Primeiro, achei linda a formatação. Por que eu achei tão linda? Na segunda parte, que é a poesia em si, você tem uma barra no meio que separa dois lados. E essa barra que separa os dois lados não é só imagética, ela dá uma sensitividade de que tem dois lados de uma mesma história, tem dois lados de um mesmo ponto. Então, é o eu lírico querendo te comunicar, não apenas pela mensagem, mas também visualmente, que tudo tem dois lados, que não é uma barreira completa, nenhuma relação é sobre apenas eu ou apenas o outro, é os dois. Então, essa separação dos dois lados não apenas separa as colunas, mas também separa as responsabilidades, que é um ponto que eu trago justamente durante a semântica da poesia. Aí, pontos também positivos é o fato de que você usa a repetição de palavras não no sentido de ficar sintaticamente irritante. Não, ele é semântico, é para dar ênfase. O ódio e amor aparecem muitas vezes como palavras que não apenas se contrapõem, mas palavras que se complementam. Então, eu acho bonito a forma que é escrito nisso. Os não seis, essa indecisão, essa questão do não, essa tentativa de literalmente puxar menos do outro e puxar mais de você também é muito bonita e eu acho muito interessante. Então nós temos a figura de linguagem de paralelismo muito bem utilizada, nós temos construções em que um verso pega uma palavra do outro para complementar a sua frase e sintaticamente não fica repetitivo porque está bem seguido um do outro. A mensagem é super forte, não tem rimas. E as rimas, elas geralmente vêm na intenção de tornar uma mensagem mais suave. Na da Verena, foi isso que ela fez. Ela usou das rimas para dar um ar de comicidade para excesso de xingamentos. Fica bonito e funciona. No caso da Ana, ela sabe que o tema que ela está trazendo não é um tema leve. Não é uma forma fácil de você trabalhar. É claro que também vem aquela famosa safadeza que a Ana já tem, de não rimar nunca, para não levar críticas minhas. Mas, além dessa safadeza, tem essa questão de justamente você tratar com responsabilidade e com cuidado a mensagem que pede. Essa mensagem pede isso, porque é muito fácil você se odiar. E olha só, aí que está a magia tão grande desse poema. Ele não é sobre odiar a mim, não é sobre odiar a você. É sobre odiar o que aconteceu. E não tem muito o que fazer. Então esse ódio é passageiro. Esse ódio também não vai ficar ali para sempre. Ele foi só uma instrução de mudança. E isso é bonito, isso é relevante e é isso que, na minha visão, tornou a poesia tão linda. É aquilo que não vai criar raízes, é aquilo que não vai ficar para sempre. Então, parabéns, Ana. Muitos elementos a favor de você. Talvez a única coisa que eu já teria que criticar, eu já te falei, são as repetições do você e eu que, no meu caso, quando você vai superando o ódio de alguém, você vai suprimindo esse alguém da sua memória. Então até na palavra para de se repetir. Bom, eu queria dizer o seguinte, Devli. Primeira coisa, o você e eu repeti para reforçar. O meu intuito era reforçar esses dois lados aí. Outra coisa, não foi intencional ter duas colunas no documento, não, tá? Eu coloquei, tipo, não intencional do jeito que você viu. Eu coloquei assim porque eu recebi várias críticas no último Epopeias porque tinha muito espaço vazio na minha formatação. Aí eu decidi fazer assim para não ficar tão vazio e ninguém reclamar mais disso. Para de tirar a magia das minhas críticas, cara. Vocês parem de tirar Pô, a eu magia do pensei- meu rolê, velho. Na moral, lamentável. Eu tava vendo Mas aqui eu se dava pra gostei. fazer. Eu gostei de ver você falando isso. Eu pensei, nossa, ela. Nossa. Eu nem Faz pensei parte. nisso, mas nossa. Ficou muito Às bom. vezes ela falha. Pô, mas eu tava entrando nessa ideia e pensei, será que dá pra ler essas duas divisões como um poema, só que lendo de maneira diferente, não na horizontal, e sim na vertical? Tá certo o que eu falei, horizontal, vertical? Eu tentei, Como, mas acho que não como deu. poema equilátero, eu tentei, não sei se você me odeia, não consigo ser assim. Até aí tudo bem. Mas eu não odeio você, não consigo apagar do passado. Até aí tudo bem. Talvez eu devesse os meus próprios erros. Aí já ferrou tudo. É porque eu não fiz proposital, não foi essa É, a eu tô intenção. muito vidrado em obras assim como o Equilátero.
Eu Só gostei o. do sentimento do poema. Eu também. Esse Compartilho ato do mesmo sentimento, viu? de odiar e tal. Informatação eu gostei também, mas acho que dá pra deixar um pouquinho pro lado direito na primeira parte ali, tá muito perto da margem. E a citação do Sartre seria bacana um itálico também. Acho que só isso mesmo. Eu também achei que ficou muito perto da margem, Rerezinha, só que eu não sei ajeitar isso sem cagar o restante do documento inteiro. Eu aí. Então eu fiz o que eu pude. Eu teria colocado a local e data do poema e o nome da autora mais pra baixo. Tá muito próximo ao poema. Eu teria colocado lá no finalzinho. Mais próximo à É, margem. deixa eu ver aqui se é o que eu tô pensando. Ah, sim. Rio de Janeiro, Tá. 8 de agosto de 2024, e Não, Ana de não, Almeida. Teria colocado mais perto da margem, nos não, eu cantos. tô pensando porque na hora eu tava fazendo, só que eu acho que não era isso que você está falando. Na hora que eu tava fazendo o documento, teve um momento que só o nome ia para outra página, e aí eu tava tentando ajeitar isso, entendeu? Só que eu Ah, não sim. Você fez pelo Word? fiz pelo Word. Inclusive, na capa, essa imagem que tem aqui é A capa eu uma fiz, carta do tarô, não é? sim, a capa eu já fiz pelo Canva. Mas sim, na capa o que você tem aí de ilustração é uma carta de tarô. É a três de espadas. Qual que é a representação dela mesmo? Ela significa mágoa, decepção. É um coração realmente, literalmente um coração ferido, entende? Ele é uma carta que ela tem muito essa representação de quando quando acontece alguma decepção, entende? Decepção, mágoa, desilusão, todos esses sentimentos que fere a pessoa emocionalmente. E, bom, até onde eu sei de tarô e baralho cigano e tal, não existe uma carta para ódio. Existe carta para amor. Existe carta para outros sentimentos. Para ódio, não. O ódio normalmente ele é representado por uma combinação de cartas. Mas eu acredito que, tipo, eu coloquei essa carta, né, como uma ilustração, porque eu acredito que todo mundo que, enfim, né, sente ódio de alguém está ferido de alguma forma ou foi ferido de alguma forma. Eu não acho que você, tipo, se odeia alguém simplesmente por odiar, sabe? Não, não acredito que seja um sentimento que surge do nada, entende? Surge do nada que eu quero dizer assim, eu acredito que exista sempre alguma motivação para aquilo, entende? Para a pessoa sentir aquele sentimento, ela está ferida, alguma coisa feriu ela e ela sente aquilo. Compreendi. Achei que casou bem com o tema. Eu achei que combinou bem com o tema. Embora o sentimento seja mais, assim... Se foi um relacionamento, pelo menos é o que eu sempre imagino. Um relacionamento amoroso que no final não deu certo. Esse sentimento de não sentir ódio... Não, tudo bem que não fosse, é o que eu imagino. O sentimento tá mais voltado pra quando você já superou aquilo. E você pensa, eu não sei se eu odeio você, mas eu não odeio você. Pelo que a gente viveu, eu tenho boas lembranças e tal. Enfim. E só pra finalizar esses pontos, inclusive sobre o que o Michael acabou de falar, esse poema também se encaixa em relacionamentos que não sejam afetivos, tá? Pode não ser necessariamente entre um namorado e namorada, um parceiro e parceira. Você pode se encaixar isso também em amizades, também pode se encaixar em qualquer sentimento que tenha, qualquer relação que tenha se findado. E aí eu acho que também tá a beleza da poesia aí. Sim, né, ele falou sobre isso, mas eu já disse, esse poema não foi escrito nesse sentido de relação amorosa, não. Na verdade, o que me inspirou nisso foi uma relação de amizade que eu tive. Mas poderia ser, como a Devil falou, qualquer coisa. Enfim. Mais comentários? Do Tem, contrário, acho que bom, seguimos. eu só vou tentar achar os comentários que eu pensei em ler, só que tem muito emoji no chat e eu estou tentando encontrar, Vai lá, porque vai de lá. repente só tinha emoji. Peraí.
Eu não entendi por que falaram que eu sou o Ryan Gosling, mas tá tudo bem. Eu acredito que isso seja um elogio. Will mandou eu fazer uma coisa que eu não posso ler. E depois ele disse que ele já comentou antes, mas puta que pariu, essa obra é tão sincera. Trabalha o tema de forma tão cruel que nos rasga por dentro. Obrigada. Isso aqui era para Devil. Meu Deus do céu, quanto emoji. O Stark comentou sobre a Devil metaforando algo que não tinha nada a ver. E ele só estava esperando eu destruir os sonhos dela, porque eu já tinha conversado com ele falando por que eu tinha feito isso. Então ele realmente só ficou de camarote esperando eu falar e acabar com as ilusões da Devil. O chat ficou um pouco assustador quando eu abri, Esther, depois que eu vi tanta coisa aqui. Mas eu acho que é isso, né? Ué, mas a gente comentou sobre a referência do tarô, Stark. O Stark chegou a perguntar pra Devil se ela já odiou ex-amigo. Ah, Stark, aí já é contigo, né? Se tu não ouviu, não tenho culpa. Brincadeira. Ah, tá. Vamos lá, o sapo disse: ódio não é um sentimento constante. Enquanto se odeia, mata suas próprias células e morre-se. Então é bom estarmos cientes disso e esquecer nossas dores, pois o ódio vem da dor. Esse sentimento é passageiro, não sadio. É necessário e involuntário quando sofremos dor. Mas concordo com o que foi dito. Temos que tirar de nós esse sentimento e transformar em coisas boas. Ah, sim, a Esther falou que ela acha que eu sou o Ryan Gosling, porque geral se identifica comigo. Eu sou literalmente todo mundo. Não é o que a minha mãe disse. Minha mãe nunca disse isso, Esther. Muito pelo contrário. Você não é todo mundo. Foi uma frase que eu escutei por muito tempo na minha vida. Idem. Mas, enfim. Eu concordo com a resenha do Will, tirando o palavrão. Seguimos então? Eu acredito que sim. Eu acho que eu não pulei nada, certo? Tem alguma dinâmica de reflexão? Temos. Mas eu não pulei ninguém, né? Não, acredito que leu muita coisa. Ok. Vamos lá. Pergunta de agora é: você sente dificuldade em escrever poesia sobre ódio? Por que considera que seja tão complicado escrever sobre a temática? Manda chegar uma Bom, pergunta no chat. Eu Eu vou tive essa botar. dificuldade porque eu não tô passando nenhuma situação odiosa. Compartilho Olha, do pensamento Reirazinho também sobre dificuldade de escrever sobre um tema que não é muito comum de se sentir para pessoas que não sentem muito ódio. É mais fácil escrever sobre coisas que a gente já vivenciou. Acredito eu, né, que seja mais fácil. Justamente porque a gente tem aquela memória de ter passado por aquilo, então a gente sabe o que sentiu na maioria das vezes. Então, quando o ódio não é um sentimento muito frequente em determinada pessoa, talvez escrever sobre aquilo seja uma dificuldade maior. Tenha uma dificuldade maior. Eu gostaria de citar que no meu caso oposto, eu não tenho problema para escrever sobre ódio. Eu tenho problema para filtrar como escrever sobre meu ódio. Porque o que acontece é, você pode justamente fazer aquilo que eu já te citei antes. Você pode direcionar aquilo para uma pessoa e uma situação específica. E aí, nesse caso, se torna ataque, não se torna mais poesia, não se torna mais lirismo. Então, por conta disso, eu não tenho dificuldade com o tema. Mas eu entendo quem tem, até porque também não envolve apenas a questão de você escrever sobre o tema, mas também de você
Não apenas direcionar, mas justamente pela questão de que você pode falar sobre coisas que você não quer lidar. O ódio também vem muito disso. Como o Sapo citou, vem da dor. Então, às vezes, tem algum sentimento ou alguma coisa que você vivenciou que você não quer mais encarar, você não quer mais ter que enfrentar aquilo. Pra que ficar remoendo um sentimento que te consome? Então, eu entendo a dor de quem tem a dificuldade. Eu tive dificuldade de escrever, porque eu não costumo odiar as pessoas. Eu costumo realmente, assim, sentir a raiva, que até isso adiantando um pouco aqui a resposta do Psique, que ela falou que ele se mescla e se confunde com a raiva, então acaba sendo meio uma pegadinha. Então, é basicamente isso. Eu percebo que eu sinto raiva da pessoa, eu sinto raiva. Eu sinto o que eu acho assim, eu não consigo sentir ódio. Depois que essa raiva passa, tudo vira indiferença. Eu não consigo mais sentir nada pelaquela pessoa, simplesmente eu não me importo mais. Então, para mim foi bem difícil escrever, sabe? E esse poema até que eu mandei, eu achei até que ele estava um pouco fora do tema, porque eu achei que eu estava falando muito mais de indiferença do que de ódio em si. Mas se você não vetou, é porque você achou que estava dentro do tema. Agora, lendo umas respostas aqui do chat, o executável falou que ele teve tanta dificuldade que não conseguiu escrever. Já o Will disse que ele não tem dificuldade nenhuma, porque esse é o tema principal dele. Todo dia, alguém diferente para xingar. E aí nós temos aqui o que a Psique falou, né? Eu já adiantei. O Stark disse: não acho que seja complicado de forma alguma. Acho até bem fácil. Só tem que ter cuidado para a pessoa inspiradora não perceber claramente. Aí você vai ter um probleminha. Esther, é complicado porque pode se tornar íntimo demais, revelador demais, se você especificar. Ao mesmo tempo, se você deixar generalizado, não dá para admirar ou se conectar tão facilmente. Tenho dificuldade de escrever sobre ódio porque ele não tem espaço na minha vida. Eu não odeio pessoas. As pessoas aqui me odeiam. Eu não te odeio, Esther. Mentira, isso tem nem vergonha na Mas, cara. né? Tem nem vergonha. Não, mas é como a minha mãe sempre disse: eu não sou todo mundo. Olha, Sapo, você comentou aqui, não foi difícil, mas eu gostaria de melhorar a parte técnica mesmo. Um dos pontos que a gente precisa, querendo ou não, fazer esse comentário é sobre essa questão de que no próprio formulário você tinha deixado claro que você não tinha interesse em resenhas. Resenhas, por mais que às vezes possam doer, e acontece mesmo, a gente às vezes pode pegar uma mensagem de uma forma diferente. Elas ajudam. Elas ajudam a gente a analisar o que aconteceu de errado e o que deu de certo. Então, o que deu certo você tende a repetir, e o que deu errado você tende a corrigir ou maturar. E aí, fica até a abertura, né? Em próximos eventos, caso você tenha realmente esse interesse em melhorar a parte técnica, é interessante você justamente deixar sua obra aberta a resenhas. Eu acredito que é tudo, certo? Acho que já li todos os Yes. comentários. Yes. Então a gente já pode passar para a próxima obra, certo? Yes. E a próxima obra tá até. O próprio Will acabou de falar. Ele não explicou direito a narração. O primeiro é pra ser eu e depois o segundo é ele. E assim vai alternando. Ok. Então a próxima obra é Direitos Humanos, por Will, dublado por Will e Devlin. Direitos humanos, por Wilber. O que seria um direito sem a luta? O que seria a luta sem o ódio? O que seria o ódio sem a luta? Linhas de desprezo. Esperança. Hormônios. Não pensem que compreendo mais uma de suas lamentações. Oh, como é difícil ser você. Cálida flor necessita de proteção. Essa confiança, o amargor toma o ar. Não, não lhe quero. Desprezível, infortúnio, não teima, criança. Estas memórias não viveu. Pretérito, alma subordinada. Pseudos. Tira-me daqui, estado do pensar. Sínteses, teses, antiteses. Compreende o que digo?
dissolve em discussão. Não tente convencer, asqueroso, imagético, lábia adiocosa. Já vem chegando o Jag entre burros, palestrinha da moral, um grande pensador. Oco. Ah, o amor confraterno, cruzadas, guilhotinas, evangelhos, preguem o amor. Aquele de Abraão, mensageiros de Caim. Vinho, puro álcool, pão já seco, pedaços desgastados. Não são as vítimas? Nunca foram. Reis das dieges, porcos pútridos. Ó mãe, abençoe-nos, rainha do gueto. Ó, Madame Satã, rainha do samba. Tua dança, tua voz, és divina. Tira o mal daqui, homofóbicos no caminho não passarão pela pistola abençoada. Fim. Reações ao chat. Beleza, então tem eu pegando fogo, tem uma menina muito doida com uma luz, tem um força, temos eu pegando fogo, temos eu dançando, temos eu pegando fogo em roxo, temos um sapinho com um copinho, a visão da psique é apenas rosa e temos guilhotinas. Lamentável tudo que eu tenho a dizer. Mas, ok, guys. Eu vou iniciar, então, uma força. É força. Não é punho militante, é força. É tudo que eu tenho a dizer. Enfim. O carrinho rosa da Psique, inclusive com o ratinho dela. O que eu tenho a fazer de comentários? Eu tenho pontos que eu gosto. E um dos primeiros que eu não gosto é a fonte. A fonte do texto. Por quê? Porque tá muito fina. Tá difícil de ler. Eu acho que o problema principal não é necessariamente as cores, apesar de que as cores doem sim aos olhos, mas é especialmente a finura. Por ela ser muito fina, dá a impressão de que tá quase a margem da leitura emergindo com a cor do texto. Então o contraste tá baixo, são duas cores fracas e a fonte é fina, dificulta a leitura. E no seu poema, as linguagens que estão sendo utilizadas não são necessariamente fáceis de entender. Não são palavras do cotidiano. Elas estão aqui justamente com a intenção de reflexão. Então, quanto mais legível a mensagem ficar, melhor funciona. Você já sabia, então não tem nem o que falar, não tem nem onde fugir. Tá realmente difícil de ler. E quando você pega uma mensagem difícil, você tem que tornar mais fácil a compreensão, para que a sua mensagem não se perca. E aí o que acontece? Segunda crítica que eu preciso fazer. Direitos humanos, a gente fala sobre a questão, né, da necessidade básica, e que é um tema que partiu do ódio, como eu acabei de citar. A Revolução Francesa, que foi o que gerou a Cartilha dos Direitos Humanos, aconteceu em 1784, e além de ter acontecido mais ou menos por médias desse período, ela foi muito motivada no ódio. Então, o sentimento muito forte que se vem dessa revolução, desse ódio em específico, era o ódio pela sociedade. E aí, ao ver o seu poema traz esses aspectos. Primeiro, ele reflete, na primeira obra, o que seria a luta. O que é a luta, o que representa o ódio e como isso se une. A partir do segundo, eu já vejo questões bem específicas de ódios específicos de pessoas específicas da sociedade. Então não é a sociedade como um todo. Então não é uma crítica a partir dos direitos humanos. E acho que justamente essa questão do título talvez seja um pouco enganosa. Porque dá a ideia de que ou você vai fazer uma analogia com a Cartilha dos Direitos Humanos, que são 30, ou você vai trazer uma reflexão baseada no que essa sociedade está construindo, ou, em um terceiro ponto, você vai criticar realmente diferentes facetas da sociedade. E aqui, por ser um poema pequeno, uma coletânea poética pequena, porque só tem basicamente 7 poemas, trazem 7 poemas aqui, acaba que não pega toda essa magnitude do que é a sociedade. E aqui a gente tem facetas sim que são exploradas. Na primeira, a questão da defesa aos menores, aqueles que são mais fracos. É assim que eu vejo essa obra de Hormônios. E aí, por conta disso, talvez a reflexão de Hormônios seja justamente voltada para a questão da mulher. Em um segundo, nós temos os Pseudos, que é uma obra que reflete sobre aquelas pessoas que não criticam, em fato, o que elas defendem. Elas só pegam e reproduzem uma fala que às vezes pode não ser exatamente aquela intencionada. Terceira obra, o Oco. Essa questão do Oco traz justamente uma crítica à religiosidade.
a como a religião se comporta em relação à sociedade, como aqueles que são religiosos, e especialmente, visualmente falando, dos cristãos, eu vejo específica essa crítica a eles, como eles movimentaram a sociedade, causaram impactos, mas parecem que não assumem essas responsabilidades que foram delimitadas a eles. E a obra de louvor, ela pra mim ficou muito confusa. Vou ser muito honesta mesmo. É difícil realmente me prender um pouco nas poesias, mas nessa obra eu me perdi porque eu fiquei pensando que ela era uma referência à emoção. Foi o que eu interpretei. Foi que ela poderia justamente falar sobre como as emoções humanas acabam impactando as ações. E aí acaba que no final tá trazendo uma referência à homofobia. Por isso que eu pensei tanto que é essa questão da emoção. Porque emoção e emotividade representa muito do que é aquelas pessoas que não estão dentro de uma faceta social normativa. Então, a gente vê o heterossexual sendo uma pessoa que vai tender a reprimir muito suas emoções, a reprimir muito aquilo que ela pensa e aquilo que ela faz. Então, essa referência final acabou me trazendo bastante complicação na interpretação em si. Então, os pontos que eu tenho de comentar, em geral, são: 1. Eu gostei das obras. 2. Eu gostei da ideia de falar dos direitos humanos. 3. Eu gostei da forma que você traz críticas a pontos específicos da sociedade. Acho que poderiam ter mais, então por isso a obra poderia e deveria se estender. 4. A dificuldade de leitura não vem somente das palavras que você utilizou, mas também vem da formatação. E quando a gente tem uma formatação que complica, a sua mensagem se perde. E nesse caso específico eu não queria que a mensagem se perdesse, porque são reflexões interessantes, todas elas que são trazidas aqui. E em último, a última obra que eu não vejo uma conexão tão forte é o tema do ódio. Apesar de que emoção é um tema que leva ao ódio e eu posso estar totalmente viajando na maionese, mas é o que a poesia me leva. Então, eis os pontos que eu tenho a trazer. Sobre o Bom, último tema, louvor, eu cito o nome Madame Satã, que é uma drag queen aqui do Brasil um pouco antiga. E foi presa porque ela matou um cara que tentou matar ela. É, tecnicamente, a legítima defesa. Mas por ser uma drag queen, por ser considerada dissonante da sociedade, ela foi presa. E anos depois ela se tornou rainha do samba. Por isso que eu faço essa referência. Ela se tornou uma referência na luta contra a homofobia aqui no Brasil. Lindo. Muito obrigada, inclusive, por essa aula. Maravilhoso. Não sabia. eu já falei com ele no privado sobre, né? Mas sobre a formatação, primeira coisa que eu vou falar sobre a formatação, Devlin, eu gostei da formatação que ele trouxe por uma situação, tá? Quando você olha a capa, por exemplo, você vê algo super fofo, tranquilo, até parece que não combina com o tema do evento. Mas ele faz esse contraste, algo que é fofo, algo, vamos dizer assim, ele traz uma fachada de algo muito bom, muito tranquilo. Olha que lindo isso aqui, olha que coisa, sabe, feliz. E ele traz a crítica. E aí que eu achei bom ele fazer isso, tá? Na minha cabeça, eu achei que combinou nesse sentido, entende? Dele trazer primeiro uma coisa como se isso aqui vai ser fofo, alegre, saltitante, e não é bem assim, entende? Sim, mas o meu Só, ponto não vem as cores. Meu ponto vem a fonte. É porque torna difícil de ler. Então o problema não tá não, na mas cor. E a cor eu concordo, eu acho muito bonita. Por sinal, eu achei fofo também, porque acaba justamente como você falou, levando um dó mais de inocência, mais de doçura. Então é um bom contraste. então, no caso, a fonte eu também não vi problema, mas aí sou eu, entende? Sim. Sobre o primeiro poema, eu gostei muito do primeiro poema, mas ele ainda não foi o meu favorito, apesar disso. Eu acho que aqui, como você falou, os poemas dele são recortes da sociedade, sabe? Vamos dizer assim, pessoas, né? Um grupo de pessoas em que a gente consegue enxergar. Acredito que todo mundo aqui conheceu pelo menos uma pessoa que poderia se encaixar em cada poema desse, sabe? Os meus favoritos foram justamente os últimos, tá? E aí eu vou me concentrar mais no oco, que eu não sei se isso foi proposital. Agora é minha vez de talvez estar metaforando e viajando, tá? Mas eu acho, quando eu li o título desse poema oco, eu lembrei logo dos santos de pau oco que existiam lá, acredito, no século XVIII, XIX,
em que, né, o pessoal usava os santos da Igreja Católica, né, para quem não sabe, e por dentro esses santos eram loucos, para eles poderem guardar algum dinheiro, guardar alguma coisa ilícita, tá? E poder até mesmo transportar, às vezes, essas coisas, entende? Então, eu não sei se hoje em dia essa expressão ainda é tão falada quanto antigamente, mas essa expressão, tipo, fulano é um santinho do pau oco, vem disso também. De tipo, é uma pessoa que ele parece, né, santa, ele tem aquela aparência, né, mas por dentro ele está sendo ilícito de alguma forma, tá? É uma hipocrisia dele. E aqui, nesse poema, ele realmente traz essa parte, sabe, da hipocrisia religiosa, entende? Das pessoas que dizem que estão ali pregando o amor e tal, e na verdade você tem um discurso de ódio. O último poema, o Louvor, eu também foi um dos meus favoritos, principalmente por causa de Madame Satã, que eu já conhecia a história, sabe? E nesse caso, eu acredito também que o título dele, que o título, né, Louvor, é justamente assim, também acredito que isso tem a ver com um pouco de religião. Porque você tem aqui a homofobia, você tem aqui, de novo, essas pessoas que se dizem, né, religiosas, que se dizem que amam as pessoas, e na verdade estão ali para excluir, para, enfim, né, fazer o seu discurso de ódio. Então, assim, ao invés desse louvor ser um louvor religioso, ele está aqui exaltando essa figura que foi maltratada, que foi jogada à margem da sociedade, desacreditada, que sofreu somente por ser ela. Então, assim, esses dois poemas foram os poemas que eu mais gostei. De modo geral, eu gostei da coletânea dele como um todo, mas esses poemas foram os poemas que, sim, mais me fizeram refletir, mais me impactaram, eu posso dizer assim. E eu vou parar por aqui, porque senão eu vou passar 20 minutos falando. Apareceu na hora certa, Michael. Vai lá. Tu desmutou? O que que deu? Não sei, criatura. Tu desmutou do nada. É, porque eu fui pegar uma comida. Lamentável, cara. Beleza, vamos O à que que parte, foi? A Ana. gente tá onde? Eu estou voltando aqui pro o chat para ver se tem algum comentário para ler. A Esther falou que tem bastante referência, que ela gostou. Não precisava ser amplo, parece ter um público definido. E aí eu disse que ele não gosta de facilitar, porque você falou que estava muito difícil de ler e tal. Mas é o Will. O Will ele não gosta de facilitar as coisas. Geralmente é o contrário. Porque o primeiro não tem título, foi o que o Renanzinho perguntou. Acredito que daqui a pouco o Will possa falar isso para você. Que mais? O Rerezinho também perguntou quem é a representação de louvor. Ele falou que gostou bastante de Oco. E aí a Esther mandou o link aqui sobre quem foi Madame Satã. E eu digo até que seria muito bom que todo mundo lesse, quem não conhece, tá? A Esther falou que ela gostou mais do poema sobre o amor cristão e com uma cara safadinha, né? Um emoji safadinho. A Devly botou aqui no chat, que por sinal ela não falou, mas eu lembrei ela de que o poema favorito dela foi Oco. Psique disse, é o contraste da letra com fundo é baixo. Acho que não precisaria nem mudar a fonte, talvez só trocar o branco por um rosa escuro ou vermelho vinho, ficasse mais visível. E o Will me respondeu dizendo que era isso mesmo, queria colocar pau oco, mas vocês são. E aí eu não acredito que eu possa falar essa palavra agora. Deixa eu ver aqui. GIFs sobre o Michael está comendo.
Tá E acho que é delicioso. só. Seguimos para a próxima obra, então? Eu acho que o Will ia falar alguma coisa. Eu acho que ele ia abrir o microfone. Você vai falar alguma coisa ou eu? Não? Tá bom. Beleza. Tem dinâmica? Temos dinâmica. E a dinâmica da vez vai ser mais Eu um já me comentário. perdi se agora é a hora das perguntas ou é a hora Eu acho que é do Devly. amigo. Devly, tem mais um personagem para apresentar pra gente? Temos sim. Agora é o momento de dinâmica. E o que acontece? Vocês já leram, alguém aqui, Garota Exemplar, da Gillian Flynn? Eu só vi o filme. Só viu o filme, Eu beleza. só ouvi a música. Ouviu a música, ótimo. Quem não leu, leia. É literalmente uma das melhores obras e eu posso... Sou muito suspeito pra falar porque eu sou fã da Gillian Flynn, eu já li várias obras... Todas as obras dela, na verdade, eu já comprei e li. Mas Garota Exemplar, ela virou um best-seller por conta de um estilo de escrita que é muito bom. O que acontece nesse estilo de escrita? Ao invés de ter a narrativa por uma ótica só, são dois personagens centrais. Nós temos a Amy Dunne e nós temos o Nick Dunne, que são os protagonistas, eles são casados. Então a gente vai ver a narrativa na ótica de marido e mulher. E é maravilhoso, porque justamente nesse aspecto, se você é um dos lados da relação, você vai odiar o outro. É meio notório. E a narrativa ela fala justamente sobre isso, sobre como no relacionamento e no casamento, a falta de comunicação e a falta de saber o que o outro pensa acaba te guiando a uma interpretação dúbia. A Amy Dunne, que é a co-protagonista da obra, ela é muito odiável, mas ela não é odiável de começo. De começo você vai iniciar a ler da obra, você provavelmente vai simpatizar com ela, você vai gostar do que ela fala, você vai sentir-se de forma representada nela. Mas a partir da segunda parte da obra, do livro, do plot twist que acontece, pra quem já viu o filme já sabe qual é o plot twist, literalmente na escrita é surreal como isso é feito. É uma personagem que você odeia, você passa realmente a detestar todas as ações dela. Então fica a dica para quem, por exemplo, gosta de saber um pouco mais de estrutura de escrita em si, porque a autora trabalha muito bem nisso, ela pega duas visões de protagonistas, e segundo, porque essa personagem ela é detestável. E detalhe importante, se vocês perceberem até agora, acho que o Michael falou da Dolores Umbridge, eu falei da Amy Dunne, a gente também citou a Lydia Bennet e falamos do Patrick Bateman, do psicopata americano. E a maioria dos personagens aqui citados são protagonistas em suas narrativas, exceto a Lydia, ou são vilões, no caso da Dolores, que ela é vilã, mas assim como o Patrick Bateman, a Amy Dunne também é uma psicopata. Então, é engraçado como a gente, ao ler, mesmo sendo a visão do personagem, a gente consegue odiá-lo. Bom, então podemos ir para a próxima obra, Devlin? À vontade. A próxima obra é Estrela do Amanhã, de Reirazinho. Vai ser dublado pela Devlin. Estamos prontos, Reirazinho. Você quer... Há uma música, o Reirazinho quer música. Não se esqueça disso, Michael. Você tá comendo, né? Lamentável. N.A. Michael. Pera aí, Posso rápido. colocar? Pode botar então, porque aí fica melhor. Ah, acho que agora foi. Beleza. Estrela do Amanhã, por Reirazinho. O apocalipse nunca me atingirá, porque o meu fim do mundo sempre será cotidiano. Na internet, fito os olhares de desesperança por todos os cantos, cenários de um universo catastrófico. Para o futuro, enxergamos apenas a decadência humana. Vemo-nos como os mármores transfigurados em contornos de ruína e sangue. O capitalismo ensina a consumir infinitamente,
mas a natureza finita exorciza a realidade com a morte. Um dia, o morticínio irá compor cadáveres a céu aberto no ofertório de lume da lua. Sobre lápides carcomidas haverá lembranças de um dia haver lembranças. O que dizer do som da palma explosiva que pode aplaudir a raça humana pela última vez? Saudemos a sorte para a guerra não assalte o mundo. Sou um profeta prostrado sobre a tragédia. Descobri pela disciplina do tempo que o amor depositado na minha arte não me trará bons frutos. Nasci na era das imagens, onde a imaginação sucumbiu à verossimilhança da coisa. Vale mais o lado visceral do corpo, da tela, do som, do que a minha essência. Estamos no espetáculo da realidade sobre ela própria. Fui atingido pelo código sensível que marca a sensibilidade do poeta, a melancolia. A seca melancolia da pobreza da matéria-prima. Escritores são marginalizados e poetas, como cárceres das coisas do mundo, serão custeados pela penúria de serem o que são. Descobri que as relações se tornaram pétalas frágeis. A qualquer contragosto, tendemos ao descarte de outrem como se fosse lixo. Amizades e relações, apesar dos problemas, carecem de substância para existirem. É política porque as relações viraram mercantis. Somos moedas de rubro seco e com asas ao redor. Quanto mais alto jogamos, mais longe nosso apreço por amar a longo prazo voa embora. Além das minhas descobertas de criança pueril, aprendi que, apesar destas considerações do inferno na terra, o ódio não vale a pena. A distância é mãe terra, apenas em silêncio entendo-me e desaguo em sossego. Chorar faz bem, odiar faz mal. Vejo-me como uma estrela de solidão, longínqua dos desejos dos homens. Não sou como eles, sou astronauta do meu próprio planeta. Parte de nada, vazio de brilho que escurece pelo desejo do fim. O fim do mundo é monótono quando se apaga no passar dos dias. Chamo-me de estrela do amanhã. Fim! Reações ao chat. Beleza, e com isso temos um gatinho ficando doido, temos eu pegando fogo, temos um rei, temos o Bob Esponja pensante, temos um... Eu não sei nem definir isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. É um gótico abrindo asas em pleno fim do mundo. E é isso, terminamos. É ele mesmo, representa muito bem ele. Eu só queria fazer uma pergunta pro autor, Devli. Fique à vontade. Eu acredito que isso foi totalmente proposital, mas eu também sei que muita gente não sabe disso. Reinezinho, o seu texto se chama Estrela do Amanhã por conta de Lúcifer? Sim. Eu imaginei. Para quem não sabe, o significado, né? Lúcifer, o nome Lúcifer significa Estrela da Manhã. Ele era um arcanjo e considerado filho do alvorecer. E ele era justamente considerado o anjo do alvorecer, do amanhecer, porque ele era o anjo mais próximo de Deus. Inclusive, eu dei um Google rapidinho que o nome Lúcifer, em si, ele significa portador da luz. Sim. E o GIF que o Will botou aqui, que a Devli leu como alguém no meio do fogo com asas, é justamente o Lúcifer da série Sandman, se não me engano. Adoro essa série. Sim, é maravilhosa. Enfim, agora nós temos vários Lucifers no chat. Lúcifer é um ótimo nome pra se dar a um filho, viu? E tu que botou o nome do teu gato, Lúcifer, agora que eu lembrei.
É. Se você quiser que ele sofra Lucifer bullying, Mimoso Riddle. Finalmente parece um evento de ódio. É sobre isso, cara. Cara, eu acho um nome muito bom, tá? Eu super daria esse nome pro meu filho. E se Ai, eu conhecesse cara. alguém com esse nome, eu teria muito respeito pela pessoa. Não, mas. Nossa, Michael, nossa. Enfim. Pô, o nome do cara é Lucifer, sem velho. comentários. Enfim, segue aí, segue aí, segue aí. Segue. Posso Só iniciar a pra. resenha? Ou você fica à vontade? Eu só vou comentar assim. Eu não vou comentar muito, não, porque eu vou ser sincero, eu acho que eu tô igual a Esther, porque a Esther também falou que, tipo, não me peça pra. Aqui, esse texto parece Filho Amado de Nietzsche e Raul Seixas. Não me peçam pra explicar, gostei. Eu não sinto isso que ela falou, mas eu sinto que eu não consigo explicar exatamente o que eu gostei. Eu só sei que eu gostei muito. Eu achei texto, enfim, eu achei Tem uma perfeito. palavra pra isso? Acho que é inefável. Não sei, Michael, mas eu acabei de esquecer tudo que eu ia falar em seguida. O Will pediu pra dar a resenha primeiro. Sinta-se à vontade. Bom, eu Agora só eu vou. vou. Ah, Will, só deixa eu terminar, porque eu esqueci o que eu ia falar na hora que o Michael me cortou também, senão eu vou esquecer de novo. Ah, desculpa. É, quando eu li o seu texto, Rerezinho, eu consegui me identificar. E como eu sabia o significado do título, né? Eu já li com essa impressão. Eu já li com isso. E assim, o final do seu texto foi o que me impressionou mais, assim, foi o que me deixou mais, enfim, foi o que me balançou mais, porque você fala, não sou como eles, sou astronauta do meu próprio planeta, parte de nada, vazio de brilho que escurece pelo desejo do fim. O fim do mundo é monótono, quando se apaga no passar dos dias. Chamo-me estrela do amanhã. Cara, eu achei isso muito forte. Enfim, eu vou tentar depois, com calma, fazer uma resenha do seu texto. Isso pode demorar alguns meses. Por favor, tenha calma. Tem uma filazinha. Mas, assim, eu acho que a única coisa que eu posso fazer é te aplaudir de pé. É isso. Sim, executável, alguns meses. Agora sim, Will. ah, primeiro eu vou começar falando da formatação. Eu acho que o seu nome poderia ser um pouquinho menor. E uma coisa que me estranhou foi na quebra de página, que a distância do seu nome para o pequeno parágrafo tá menor do que a distância do segundo parágrafo. Agora, sobre o texto em si, eu achei muito bem pontuado, eu achei muito inteligente a separação dos parágrafos, elas marcam momentos bem traços da poesia mesmo. A primeira você descreve toda uma realidade de ódio, todo o sistema, o capitalismo, esse tipo de coisa. Tudo que nos dá ódio no nosso cotidiano e por que nós devemos ter ódio disso. E na segunda estrofe você já fala que, apesar de tudo isso, você não sente esse ódio. E basicamente o que te resta a sentir é tristeza. Agora, sobre Lucifer, eu gostei muito dessa discussão porque tem uma interpretação sobre o inferno um pouco mais medieval, que ele não é exatamente um estado de sofrimento, que ele não é exatamente um estado de dor, um estado de ódio, mas sim um estado de afastamento de Deus. Quando você está afastado de Deus, você vai sofrendo. Então, para Lúcifer, não resta ele sentir ódio. A única coisa que ele pode sentir é tristeza, porque ele está afastado desse ser. Ele está afastado dessa coisa. Ele era o mais próximo que tinha. E é com essa frase do Will que eu vou iniciar a minha resenha. Porque é justamente o que eu senti ao fazer essa leitura. Que não é sobre o ódio, é sobre o afastamento. E eu acho também uma camada que eu vejo muito bem pontualmente feita. É que se você vai sentir ódio, é porque você está vivo. Isso é o que eu senti muito forte na sua poesia. Na sua poesia não, né? Na sua escrita poética. Porque isso aqui é uma prosa poética. E é uma prosa que te leva à reflexão. Eu vejo muito essa figura de que a vida representa o que o ódio em si pode se fazer. Porque, como já citei e já foi citado várias vezes no evento, ele é uma força motora. Então a passividade, ela não te leva ao ódio.
E justamente essa situação que o Will acabou de citar, de que Lúcifer inicialmente era o anjo mais próximo de Deus e tornou-se, consequentemente, o mais afastado, essa distância, esse distanciamento, acabou ocasionando uma morte no sentido de ações. Não tem muito mais o que ele possa fazer. E por isso não existe necessariamente o ódio. O que existe é uma mágoa. E a mágoa, rancor e ódio são palavras que estão muito próximas, né? Elas não necessariamente são iguais, elas não necessariamente estão conectadas, mas elas são próximas. E eu sinto isso. Existe um rancor pelo que a humanidade é, pelo que a humanidade se tornou. Até por isso que tem diversos pontos específicos. Citado, por exemplo, o som da palma explosiva. É a bomba. Então, essa bomba é capaz de destruir algo que durante tanto tempo foi cultivado para ser o propósito, por exemplo, de uma religiosidade cristã. Então, ver isso observado no texto é muito bonito. Agora, justamente em contraponto ao que o Will até comentou também, que é sobre a questão da formatação. Eu tenho um problema muito sério quando a gente tem obras que são bem escritas, que tem palavras difíceis, que não são cotidianas, e tem reflexões profundas, e a formatação dificulta a leitura. Por quê? Porque você está tirando impacto da mensagem. Eu critiquei isso no Will e vou criticar isso em você também. Aqui as cores ajudam, mas o brilho que está atrás daquela explosão, ela torna um pouco mais difícil de ler a mensagem, especialmente justamente esse arco que está sendo perfurado, que eu acho que é isso que está na segunda imagem. Ela dificulta que eu veja o que está rolando no texto. Então, mais sombreamento vai ajudar, ou trocar o tipo de fonte, porque, de novo, é uma fonte fina. E aí... Faltou uma obra e tá durando mais que o outro, foi mal. Mas enfim, a ideia é justamente essa, é que não torne tão difícil para ler quando a mensagem é muito profunda. Às vezes uma formatação mais simplista ajuda a gente, porque a gente vai ter muito peso com as palavras que aparecem e com a reflexão que tá trazendo, mas dificultar a leitura não ajuda. Ela às vezes pode até afastar o leitor de tentar imergir nesse texto que tá muito bom, é uma mensagem profunda, é uma boa reflexão, tem referências inteligentes, então é o que eu tenho a dizer. Não, é só todo mundo que ficou calado. Mas alguém tem alguma resenha a fazer, algum comentário a levar? Acredito que não. Qualquer outro comentário podem marcar o Reirazinho. E aí, inclusive comentários que vão ser lidos agora. Eu acho que eu vou Eu iniciar. tô procurando aqui. Mas teve muitos gifs de demônio depois disso. Eu já falei o da Esther, né? Aham. Porque quando eu fui falar do texto, eu também falei dela. Então, deixa eu ver aqui. A Psique comentou, né? Eu só queria dizer que a música tornou a leitura desse texto uma experiência para mim. Sim, eu concordo bastante. Que eu achei que tanta formatação, né? O texto em si, a formatação, já deu uma vibe, como o Will tinha falado, bem gótica. E aí a música em cima ficou mais dark ainda, te trouxe todo enfim, todo um ar. Ficou maravilhoso. Um soturno, obscuro. Sim. E o Will comentou outra referência para o rei. Caetano Veloso cantando sobre o sol nas bancas de jornais. Adoro essa música. Alegria, alegria. Ai, cara. E o Sapo também comentou, resta mais nada, só esperar o fim. É um texto com fim, é um texto apático para uma tristeza. O texto está muito bom, de uma qualidade excelente. O ódico está intrínseco nas linhas, recheado de tristeza, de vazio, de erros humanos. E Reirazinha, ele amou. É isso aí. E a Esté também comentou que ficou um lance surreal. Então, com isso, demais comentários marquem o autor no chat. Eu vou fazer um pedido específico. Eu posso fazer a apresentação de mais um personagem antes de passar para a próxima dinâmica? Pode. Porque Peraí, deixa eu nesse pensar. caso eu vou fazer... Tá, pode. Não, Sim, babaca. faça, até porque naquele momento em que a gente teve que fazer por você, né? Então ficaria faltando um personagem. Perfeita. Então, o personagem que eu vou trazer, ironicamente, concatenou muito com essa obra. Esse é o último personagem, inclusive, da noite. E qual é o personagem? Quando vocês param pra pensar na figura mais odiada do livro mais vendido no mundo, quem vocês citam? Pergunta bem rápida. Judas? Judas, ok. Demônio. Pois é, a Ana acabou de dar um Iscariotes. spoiler.
A gente tem justamente o diabo. O diabo é a figura literária mais odiada, porque a Bíblia é o maior best-seller que tem, de fato, no mundo. Então, o que acontece? A figura controversa, que é o demônio, ela justamente é uma figura construída para ser odiada. Ela, é claro, vai ter várias linhas de interpretação, vai ter várias linhas de construção. A gente vai ver isso de formas diferentes. O Heirazinho acabou de trazer uma obra que traz uma ótica empatizada, humanizada do que é essa figura, porém ela é a responsável na obra literária Bíblia, se você for considerar como uma obra literária, por ser o verdadeiro vilão de toda a humanidade. É ele que concatena o mal. O mal em si é representado através dele. Então, tecnicamente, ele seria o vilão de toda a humanidade, de toda a cristandade. Ele é a figura para onde é direcionado o ódio. Então, por conta disso, ele recebe esse poder, né? E quando a gente vê outras religiões que vêm em contraponto a essa, chega até a ser interessante a gente parar pra pensar nessa figura do diabo como o grande vilão de toda a humanidade, de toda a literatura. Mas enfim, fica aí a reflexão pra vocês, né? Tem aquelas pessoas que consideram, por exemplo, que essa figura não é uma figura bem construída, né? Que tem a motivação dele não parece muito clara, os meios são meio controversos, até porque, querendo ou não, ele tem mais influência do que necessariamente ação. Então, até onde vai a decisão e influência do diabo em comparação às ações que a gente toma no mundo? E suas ações parecem meio vazias. Já vi críticas sobre isso. Engraçado, tá? Mas é interessante. E vocês têm que lembrar que, querendo ou não, a Bíblia tem um forte lirismo. Se brincar, pode ser sim considerado uma obra poética. Até porque muitos dos acontecimentos, por mais que nós tentamos sim aquela empatia, porque tem a filosofia e tem a religiosidade de cada pessoa, muitos historiadores veem a Bíblia como um relato lírico de fatos históricos. Pegou momentos históricos e recortes históricos e fez uma transposição de escrita. Então fica a reflexão pra vocês. Reflitam, porque isso aí não é comigo. Tamo junto. É isso aí. Bom, posso passar para a pergunta? Acho que é melhor a gente ir direto pra obra, porque senão o evento vai se estender muito, né? É melhor. Poxa, eu deixei as perguntas que eu mais gostei para o final. Se eu soubesse. Faça tudo junto depois. Depois do evento, por Pode favor. ser. Psique, a sua obra é a Não, próxima que vai ser lida? Só a pergunta. Não. É a obra da Psique, que é a última obra, por sinal. Então, É a última obra. sim, vai lá, Aninha. A gente pode trocar sua música, sim. Só mandar aqui, por favor. Não Tá, gostei então que eu vou a fazer a Psique não- pergunta. Eu vou fazer a pergunta enquanto a Psique pega a música, ok? À vontade, fique à vontade. Qual é a relação entre ódio e amor? Qual é a diferença entre ódio e raiva em sua perspectiva? Vou colocar aqui no chat. A relação entre ódio e amor? E a diferença entre ódio e raiva? O que você acha sobre isso, Devli? Concordo, Ódio e qualquer. amor. A relação entre ódio e amor, eu vejo como dois sentimentos que têm uma grande força motora. Então, você faz coisas por amor, assim como você faz coisas por ódio. Então, são dois sentimentos muito fortes que estão em escalas diferenciadas. Em um lado, nós temos um aspecto que tende as pessoas a valorizar como positivo, que é o amor, mas eu acredito em amor tóxico. E do outro lado, nós temos a esfera do ódio, que é motivado geralmente a ações negativas. Só que eu também acredito no ódio positivo. Revoluções estão aí para provar isso para mim. Então, é complexo. Pensando nesse aspecto, a segunda pergunta é qual a diferença do ódio e raiva. Raiva para mim é passageiro. Você sente raiva e vai demorar pouco tempo. O ódio, ele te marca, ele te transforma. Então, você sente ele por um longo período. Não necessariamente precisa ser totalmente a sua vida inteira marcada por ódio, mas eu acredito que ele vai ter uma força de mudança muito maior do que a raiva. A raiva, às vezes, você se contém. Por exemplo, se eu sentir raiva do Michael, eu posso só expulsar ele da cal. Eu não vou ficar nunca mais sem falar isso com ele. Agora, se eu sentir ódio do Michael, eu nunca mais quero olhar na cara dele. Não quero nem ouvir a voz dele, não quero ficar perto. Vai ser uma ação de mudança. Você me escolheu muito rápido como exemplo, não gostei. É que geralmente eu escolho Stack, mas nesse caso, realmente. Tá mais perto, mais fácil. Fala, Will. Acho que a relação entre ódio e amor são dois sentimentos que partem de uma admiração extrema a um sujeito. Ou seja, ou você admira aquele sujeito de forma extremamente negativa, ou você admira aquele sujeito de forma extremamente positiva. Ele vai ficar na sua mente, seja por ódio ou seja por amor. Agora, a diferença entre ódio e raiva é justamente o que a Debbie falou, são duas coisas
A raiva é passageira, o ódio não. O ódio cria raízes. E, na minha visão mais pessoal, experiência também, o ódio vem muito acompanhado de uma ansiedade, uma espécie de medo. Você não quer chegar perto daquela pessoa, você não quer lidar com aquela pessoa. Então você fica com ódio. Também dizem que o ódio é o contraponto do amor, né? Mas parece ser a indiferença. Porque o ódio ainda fomenta algum sentimento, alguma coisa, né, pela pessoa ou algo. Sim. Eu acredito que o ódio ele pode não ser exatamente o contrário do amor, mas ele também é uma forma de afeto, mas um afeto negativo. Porque como eu também já disse no evento há sei lá quanto tempo atrás, quando você odeia alguém, de alguma forma você ainda se importa, sabe? Você se importa com o que aquela pessoa está fazendo, enfim, o que com aquela pessoa em si. Você ainda se importa. Porque se você não se importasse, você simplesmente não, não, enfim, né? Você não, ela não te atingiria de alguma forma. Eu vou ler os comentários aqui do chat. Nós temos o qualquer dizendo que há quem diga que para odiar alguém você deve amar primeiro. E eu acho bem interessante você ter dito isso, qualquer, porque eu vejo justamente isso na sua relação com o executável. Vocês se amam e se odeiam ao mesmo tempo. É algo realmente bonito de ver às vezes. A Psique disse que os dois te cegam, também concordo. Coloquei a minha visão aqui, que é uma citação que até eu conversei sobre ela com a Devlin. O amor e o ódio são os dois mais poderosos afetos da vontade humana. Quem disse isso foi o Padre Antônio Vieira. E sim, Esther, eu copiei, colhei o que ele falou, assim, por pura preguiça de falar por mim mesmo. Tá tranquilo, não tem problema não. Outra coisa que a Esther disse aqui: amor, quero te beijar cheirosa, ódio, morre nojenta. Pronto, didático. Bem simples, viu? Will disse que é uma pulsação de vida e de morte. Posso concordar também. O Sapo acabou de escrever aqui. Existe uma relação, a semelhança é a união. Tanto o ódio quanto o amor unem de alguma forma as pessoas. A união faz a força, o ódio, os sifs. Eu não sei se eu falei certo. Falou. Isso foi, para quem não sabe, né? Isso ele fez uma citação a Star Wars. E com isso a gente passa para a próxima obra, que é a obra da Psique. Estão prontos Isso. os dubladores? Quem são os dubladores, Aninha? Só um instante. Era isso que eu ia falar. A próxima obra é A Briga por Psique. Dublado por verde, qualquer, laranja, executável, azul, Stark, o primeiro de seu nome. Então, para fechar o evento com chave de ouro, vamos para a obra da Psique. Stark disse que Cara, precisa de 2 minutos. só queria dizer que ela falou laranja, mas não tem laranja ali, né? É vermelha. Eu só li o que me falaram para eu ler. Me dá um pouco de dor física ter que concordar com o X e dizer que essa porra é vermelha, tá? Ela é daltônica, ela é daltônica. Nossa, cara, vocês dois só apareceram, só abriram o microfone pra falar mal da menina. Vocês não teriam vergonha na cara, não. O evento é sobre ódio, né? Sabe como é? Eu não tenho nada contra a psique, é só contra o status quo das cores. Não, eu acredito que ela deveria se vingar de você spamando gifs de ratos. É isso. Ah, eu sou contra psiqueio qualquer, então acho que tá tudo bem. É, eu Eu ainda tô acho na que foi minha fase gato. pouco inspirada, então não vou ter resposta. A Esther acaba de dizer que desprezível que num tema desses ninguém foi banido do servidor por causa de poema criminoso. E aí, Stark? Stark. E aí?
Beleza, então, começando a música, estamos prontos, vambora. Não, calma aí, dá 1 minuto. Quando vocês colocam a música, avisa que eu vou mutar o bot, porque eu não consigo ler com música. Já botaram. Já botaram o bot. Tá, pode ir. Ei, palhaço, você é burro ou se faz? Mas olha só, eu devo ter cara de otário. Ou então você é um incapaz. Quer saber? Parabéns, ficou uma merda. Vou até bater uma palma. Impressionante. Duvidei da sua capacidade. É bem pior do que eu pensava. Eu? Faz melhor. Meu colega, melhor baixar sua bolinha. Essa postura de brabo é só de mentirinha. Pior que frango, tu é uma galinha. Um puxa-saco que só pisa na bola. Tu é um baba-ovo, vê se não amola. Olha, sai fora. Amigo da onça, quer ver a casa da mãe Joana? Eu vou é chutar o balde e rodar a baiana. Pode vir até suas piranhas. O quê? Escuta aqui. Tá achando que vai me ignorar? Tu vai ouvir querendo ou não. Ou eu vou te sentar a mão. Babacas não passarão. Hein? Por acaso eu nasci ontem? Será que eu vou ter que desenhar? Na moral, cala essa tua boca, que eu não sou obrigado a te escutar. Mas rapaz, olha, sei lá. Agora foi de lascar o cano. Esse mala sem alça, da cabeça oca, juntou o chato de galocha, só faz cagar pela boca. Pode ir tirando seu cavalinho da chuva. Aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Agora pronto, virou festa da uva? E pra arriar com a tua cara de mal? Tem nem perigo, animal. Não, não. Minha filosofia é diferente. O que vai e volta. Aqui se faz, aqui se paga. Toma lá da cá. Bateu? Levou. Eu não vou engolir sapo, meu amor. Não vai entornar. Tirem as crianças da sala, que a giripoca vai piar. A briga vai ser feia, no dente, na faca, na unha. Eu vou até vazar, que é pra não ter testemunha. Ah, Vai lá, Ana. já sei qual vai ser o GIF perfeito pra esse momento. Reações ao chat. Sempre que me pedem pra ler, quando é tarde demais, eu percebo que eu tô lendo, cara. Ai, cara, eu adorei. Eu simplesmente amei, velho. Não tem como não. Beleza, então a Psique reagiu com um ratinho super feliz e morrendo de rir. Tem eu metendo pancada em outro cara. Tem o Michael pronto pra bater. O Stark batendo do outro lado. Nós temos uma carinha safada da Sté. Temos um cara dando um chute em alguém do Rex. Temos os meninos prontos pra brigar. E é isso aí. Tamo junto. Temos o Clube da E Luta nós também. também tivemos. E também Adoro nós tudo. tivemos a reação do Michael, só que, né, por voz. Quer começar comentando, Devily? Beleza. O que eu preciso falar aqui? A sua poesia tá muito boa em formatação, porque eu consigo ler muito bem. Segundo, o aspecto de dublagem dos meninos tá muito boa, porque ficou muito engraçado. E, é claro, essa é uma poesia cômica em sua essência. A intenção aparece nisso, tanto pelo uso das palavras, quanto pela forma que você cria o conflito. Além disso, aqui, ao invés de ver necessariamente ódio, porque eu não sinto que teve necessariamente ódio, eu sinto que teve um conflito. Pra mim, foi um pouco de fuga ao tema. Mas é claro que a questão do ódio pode surgir dentro de um conflito. Então, causa. Faz sentido, tem uma conexão, mas não é exatamente o tema proposto. E a forma de refleti-lo diretamente. O que eu senti falta aqui é de pontuação ao longo de todas as estrofes, para poder dar a temática e o fluxo exato. Lendo com os meninos ficou muito imersivo, mas sem a leitura deles acaba prejudicando, porque quem vai ver por fora não vai entender muito bem o que está rolando na briga. Então faria sentido pontuar tudo, para poder até ficar melhor. E aí, as partes que estão com o Stark, inclusive, são as únicas que eu não usaria nenhuma pontuação, nenhuma questão de quebra, deixaria do jeito mais natural possível que funciona. Então, é isso que eu tenho a te dizer. Eu gostei bastante da formatação, gostei da forma e da intenção da poesia, não sinto que ela encaixa tão bem no tema e que faltou a pontuação em todas as estrofes para poder denotar o fluxo da leitura. E é isso.
Vou dar um disclaimer. Esse tipo de diálogo acontece todo dia em Cal. Principalmente entre os dois dubladores que, né, deram um show de interpretação ou realidade pra gente aqui hoje. O qualquer costuma usar muito a frase da cobra. É aquilo que eu já disse, o qualquer ele tem voz de quem tá com raiva o tempo todo. Mas ele parece ficar com mais raiva ainda quando ele tá falando com o executável. Festa da uva. Ah, cara, achei um texto cômico, uma obra cômica e excelente formatação, viu? Gostei bastante. E excelente capa também, ficou muito bom. Trouxe muito bem o ar cômico da obra. Parabéns, Psique. E eu acredito, Psique, que justamente os dois dubladores a qual eu me refiro devem ter sido uma fonte de inspiração muito grande para você para compor esse poema. Eu posso estar redondamente enganada, mas eu acredito que sim. Mais comentários por voz? Bom, o que a gente tem de comentários aqui de texto é: não gostei do poema, incitou o discurso de ódio. Ódio é cara de mamão pelo Reirazinho. A Steph falou que ela só queria vir se tivesse briga. O X comentou que achou engraçado e divertido de ler e a formatação tá linda, só que não gostou da falta de pontuação. E o qualquer só comentou que achou muito foda, exceto a parte que o X tava lendo. Bom, alguém tem mais algum comentário para a obra da Psique? Acho que o que estiverem a gente pode colocar aqui via chat, via mensagem. Marquem ela e conversem com a Psique. A Psique é maravilhosa e ela vai devolver pra vocês com gif de gato e de rato. Principalmente de rato. É. É impressionante a biblioteca dela, viu? Sim, verdade, ninguém comentou sobre as gírias que o qualquer acabou de citar. E pra mim realmente ficou legal. Ficou com esse efeito de comicidade muito forte. Além de, é claro, dar mais naturalidade. Ah, muita naturalidade. Bom, com isso, sim. Qual a última reflexão pra nossa noite, querida Ana? A nossa última reflexão é a seguinte: você concorda que a raiva leva à justiça e o ódio leva à vingança? Existe justiça que não seja vingança? Achei polêmico. Boa pergunta. Boa pergunta. Pode colocar no chat? Vou colocar, já estou colocando. Precisarei pensar pra responder essa, viu? Pois é. Você concorda que a raiva leva à justiça e o ódio leva à vingança? Eu penso o oposto. Que, na verdade, o ódio leva à justiça e a raiva leva à vingança. Por quê? Porque a raiva é impulsiva. Vingança é uma ação impulsiva. É uma ação que você não reflete a longo prazo o que vai acontecer com você. E se existe justiça que não seja vingança, sim, acredito. Porque no caso, a vingança, ela é um ato que você tende a responsabilizar o outro de forma direta pelas ações que ele cometeu contigo. E ao pedir justiça, o que você pede é que não seja necessariamente só responsabilizado por atos que ele teve contigo de forma penalitiva, ou seja, para te penalizar. Mas às vezes você pode simplesmente exigir que você seja visto, que você seja visualizado. Um pedido de desculpas já leva muito impacto na justiça, especialmente em casos de danos morais. Eu queria ler aqui a opinião do executável do qualquer. O executável disse que o ódio leva à justiça, talvez não a justiça certa, seguindo a lei dos homens, mas leva. E acredito que a resposta do qualquer até um pouco complementa o que o executável já tinha falado. A justiça tem que ser desapaixonada, na teoria.
Ter uma emoção de raiva ou ódio envolvido desvirtua o que é justiça. E eu concordo muito com ele. E eu acho que uma opinião aqui complementa a outra justamente porque o executável fala do ódio levando a justiça de uma forma, né, não exatamente a justiça da lei, né? O Stark fez uma referência aqui, né? A vingança nunca é plena, mata a alma envenena. Concordo totalmente. Reiranzinho disse: ódio leva à injustiça, pois é aniquiladora. Pô, eu faço das palavras da Devil as minhas palavras. Aqui. O qualquer também disse aqui, complementou, né? Na verdade, indo pela teoria de que o medo é o pai da moral, suponho que se alguma emoção está associada à justiça, seria o medo. Pode ser. Eu acredito que a raiva por alguma coisa pode sim suscitar as pessoas a pedir justiça. Só que essa raiva descontrolada também pode levar à vingança. Quando eu li essa pergunta, eu lembrei do caso, por exemplo, do George Floyd, que mesmo numa época de pandemia em que todo mundo deveria evitar aglomeração, estar de máscara e etc., aconteceu o caso dele e aquilo revoltou tantas pessoas, trouxe tanta raiva para as pessoas que elas até mesmo, vamos dizer assim, né, não pensaram na própria segurança para não se contaminarem com o vírus e foram às ruas fazer manifestação contra o que tinha acontecido com ele. Aquilo é uma raiva que pode levar à justiça, porque de alguma forma pressiona, né? Pressiona para que se haja justiça. Tudo bem, Michael? Tô bem. Nossa, Michael. Mas tudo bem. É um bom comentário, Ana. Concordo com você. Enfim, é isso que eu penso. E o Sapo aliás, colocou. eu ia falar, só um instante, Débora, quando ele fez esse barulho, eu esqueci o restante que eu ia falar. Foi mal, é que eu deixei meu pé preso na mesa e tá... Como é que se diz? Formigando. Não, Michael, é porque assim, eu tenho um certo problema, entende? Eu tô focando no que eu tô falando e aí quando eu desconcentro eu esqueço. Foi Mas mal. o que eu ia falar é o seguinte, que nisso que eu tô falando, né, de que a raiva pode levar à justiça, mas que ela descontrolada, ela também pode levar à vingança, no caso, né, que não seria exatamente uma justiça, é justamente o povo nessa época, né, ficou com tanta raiva e foi procurar justiça, foi se manifestar para pressionar, né, claro, o governo, a política, a polícia, enfim, para que houvesse justiça. Mas aquilo também poderia ter causado um. Ai, gente, esqueci a palavra. Mas, enfim, um linchamento, por exemplo, do agressor. Isso já seria, né, ao meu ver, uma vingança, entende? Mas isso também vem dessa raiva descontrolada, entende? Você pedir pela justiça é uma coisa, você ir além disso e entrar nessa parte da vingança é outra. Isso pode, a raiva crescendo, ela se torna um ódio e ela vai até aí. Ela pode ir até aí, na verdade. Tranquilo. E o Sapo comentou: a justiça é o que tenta equilibrar o bem-estar social. Das injustiças vem a raiva e o ódio. Já a vingança é uma justiça, digamos, com as próprias mãos. E acho que com isso, com essas reflexões que a gente já chegou em conclusão hoje. É verdade, tem a noite de slides do próximo sábado, que é pra alguém trazer. Quem quiser participar, tá? É uma dinâmica que a gente vai fazer agora, não tem nada a ver com nada, não é evento oficial. Mas quem quiser fazer algum comentário sobre alguma coisa que conhece muito e que acha divertido compartilhar com os colegas, a gente vai fazer uma noite de slides no próximo sábado. Cara, inclusive eu tenho uma pergunta a fazer, tá? Tem algum limite? Tem regras? Porque eu tô por fora, tá? Isso não é Falaram assim, evento por... oficial, cara. Isso é só zoeira. Então. Não, eu sei, mas, pô, tem que ter uma regra, né? Eu não quero assistir 8 horas de slide. Pois é, né, Stark? Cara,
Não vamos sejamos sensatos, né? Não vai apresentar um bagulho com, sei lá, Pô, 20 mas slides. você tem que ter em mente que qualquer vai estar na noite de slide, né? Aí você tá cobrando Não, isso aí. qualquer Nem coisa. vou, cara. Eu não vou estar aqui semana que vem, não. Não vou participar Qualquer Não vai disso, coisa a não? não. gente tira ele, muta, não Não, tem não. 5 problema. minutinhos de que bom. slide, tranquilaço. 5 minutinhos. É isso. Tem que ser uma coisa rápida e objetiva, tá? Não é pra ficar. Pois é. 5 minutos, Perfeito, acabou. perfeito. Fechou. Eu queria estar, mas não Então vou eu não estar, vou não, X. participar. Tira Não, o quê? não sejam babacas. Lamentável, mas enfim, guys. Com isso, a gente chega ao final do evento. Ana, você tem alguns comentários pra fazer pra gente? Bom, eu adorei estar aqui, apesar dos problemas técnicos, apesar de ter momentos em que eu acreditei que eu estava, que parecia que eu estava num centro espírita perguntando: Devily, você está entre nós? Devily, Devily. Mas foi legal, foi engraçado. Foi uma boa experiência. Muito obrigada por ter me convidado. Bom, guys, Disponha. foi mal atrapalhar todo mundo. Foi mal os problemas técnicos. Dessa vez não teve live, porque, meu Deus do céu. E a partir de agora eu acho que eu vou começar a fazer o mesmo efeito, que é o que? Gravar e depois postar. Que aí fica mais fácil pra quem quiser acompanhar depois. Mas você gravou? Verdade. Gravei. Se tudo Gravou? der certo, vai ficar salvo, sim. E aí vai ficar disponibilizado pra depois. Mas enfim, guys, muito obrigada por terem participado desse evento. Acabou aqui agora. O que eu peço pra vocês é que quem tiver interesse em continuar conversando, que se desloque para a Taverna dos Extrovertidos. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Nos vemos no próximo Epopeias, levando em consideração que a gente sempre anuncia o evento antes. Então, quem quiser escrever e produzir algo, sempre fiquem abertos lá nos eventos do servidor e fiquem de olho. Lembrando que no próximo domingo teremos Devaneios Homéricos. E é isso. Um abraço e beijo para todos. Um bom descanso. Boa noite. Boa noite.